As viagens no tempo são uma das ideias mais fascinantes que já agraciaram a humanidade. A capacidade de contemplar o futuro ou o passado desperta um grande interesse em todos nós. Uma viagem no tempo, seja para o futuro ou para os tempos antigos, pode nos dar uma ideia de como seria a vida para nossos ancestrais ou para as gerações futuras. Um olhar para o passado também pode ajudar a desvendar muitos mistérios que têm atormentado a humanidade como um todo. No entanto, por enquanto, esta ideia é pura ficção. Nem sabemos ao certo se é possível viajar no tempo. Houve vários casos no passado em que as pessoas afirmam ter resolvido o mistério das viagens no tempo ou trabalhado ao lado de operações governamentais para vencer os obstáculos das viagens no tempo na era moderna. Na maior parte dos casos, muitos desses casos podem ser presumidos como falsos. No entanto, há alguns casos que parecem reais demais para serem descartados. Neste vídeo, analisaremos 10 desses casos para que você possa formar sua própria opinião sobre se você acredita ou não que a viagem no tempo é realmente possível. Nos diga nos comentários, você acha que a viagem no tempo é possível ou é apenas ciência teórica? Se a viagem no tempo é possível, alguma de nossas ações realmente importa? Se podemos simplesmente voltar no tempo e refazê-las? Celular durante a Segunda Guerra Mundial. Este caso gira em torno de uma foto que foi tirada em 1943 na Islândia. Um cruzamento movimentado pode ser visto à primeira vista. As calçadas estão cheias de pessoas e há vários carros na rua. Entretanto, se olharmos mais de perto a foto, podemos notar um homem que parece estar encostado a uma vitrine de loja. Ele parece ser um trabalhador bastante normal, mas há um pequeno detalhe que é super interessante nele. Se olharmos atentamente para sua mão direita, parece que ele pode estar falando em algum smartphone dos tempos modernos. Entretanto, tenho certeza que todos nós estamos cientes de que os telefones celulares eram apenas um produto da imaginação humana na época. Ainda estávamos presos nos dias em que os tocadores de fita de carretel e o entretenimento doméstico só agora tinha começado a aparecer. A ideia de um homem ter um smartphone em 1943 é completamente absurda. Ou não? É difícil saber ao certo o que este homem poderia estar fazendo, mas será possível que ele seja algum tipo de viajante do tempo e esteja usando um dispositivo de um futuro distante? Se assim for, como ele é capaz de manter uma conexão? Sem torres de telefonia celular, você poderia supor que seu telefone seria inútil. O que quer que esteja acontecendo aqui, definitivamente parece um pouco incomum. E isto pode ser pura coincidência, que o homem esteja usando um dispositivo que se parece com um celular, ou talvez ele realmente seja um viajante do tempo. John Titor. John Titor é o pseudônimo de um homem que afirma ter viajado desde o ano 2036, cerca de 15 anos no futuro. Em nosso mundo, ele apareceu pela primeira vez no ano 2000, com a missão de encontrar um velho computador da IBM de 1975 e levá-lo de volta com ele para o futuro. Ele diz que precisava deste computador para ajudar a usar o sistema operacional Linux no ano de 2038. Por alguma razão, este sistema operacional tornou-se super importante em 2036 e ele precisava de um computador clássico de 32 bits para iniciá-lo. Ele diz que tentou comprar um no eBay 2 vezes, mas que sempre foi ultrapassado no último segundo. Por causa disso, ele não teve outra escolha senão recorrer aos membros de uma comunidade online para obter ajuda na aquisição de uma dessas máquinas raras. A história de John Titor é uma das histórias mais interessantes de viagem no tempo, pois ele fez previsões que se tornariam realidade apenas alguns anos depois. Ele mostrou aos membros do fórum uma foto de sua máquina do tempo e até previu que as Torres Gêmeas de Nova York seriam derrubadas apenas um ano depois. Ele também previu que uma grande guerra iria deflagrar entre os Estados Unidos e vários países do Oriente Médio e previu que os preços da gasolina iriam disparar como resultado. Todas essas coisas provaram ser verdadeiras. Ele chegou até mesmo a escolher com precisão os números da loteria. Entretanto, em 24 de março de 2001, John Titor encontrou o que veio buscar. Entrou em sua máquina do tempo e viajou de volta ao futuro, para nunca mais ser ouvido de novo. Programa de viagem no tempo da CIA, Projeto Pegasus. Andrew Basiago afirma ser também um viajante do tempo. Ele diz que pode ver tanto o passado quanto o futuro.
com tudo isso se tornando possível devido a um programa de viagem no tempo da CIA, conhecido como Projeto Pegasus. O projeto foi realizado entre 1962 e 1972 e foi projetado para contatar presidentes anteriores, teletransportar pessoas para Marte e até mesmo manter relações com alienígenas, supostamente, é claro. Além da ideia de poder viajar fisicamente no tempo, o projeto Pegasus também ajudaria a criar duas novas tecnologias: a capacidade de teleportar e viajar no tempo por meio de um holograma. Andrew contou histórias malucas sobre seu tempo trabalhando com a CIA e diz que agora tem o objetivo de se tornar presidente para que possa divulgar todas as informações sobre o projeto e levar a tecnologia para as massas. Se isso um dia acontecer, a história seria permanentemente mudada para sempre. Mas o que é particularmente assustador é que se Andrew estava dizendo a verdade, nunca saberíamos. Mesmo se o governo fosse capaz de mudar o passado e impactar o futuro, ainda teríamos crescido, sem saber das mudanças. Andrew Carson. Em 2003, Andrew Carson foi preso pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos. Ele aparentemente havia feito cerca de 126 transações de ações de alto risco e conseguiu fazer montantes de dinheiro em cada uma dessas transações. Ele investiu uma quantia inicial de apenas $800, mas conseguiu transformar instantaneamente esse dinheiro em $350 milhões. Como resultado, ele fez uma confissão de 4 horas para a SEC e alegou que era um viajante do tempo de um futuro distante e que era capaz de negociar com precisão essas ações como resultado de olhar para as tendências futuras do mercado. Ele diz que, em troca de servir uma pequena quantidade de tempo na prisão, ele liberaria detalhes sobre a localização de Osama Bin Laden, um homem que estava foragido dos Estados Unidos há muitos anos. Ele também alegou ter informações detalhadas sobre uma cura para a AIDS. O que torna o caso de Andrew super estranho é que ele conseguiu ser libertado temporariamente da prisão sob fiança. No entanto, assim que foi liberto, desapareceu e nunca mais foi visto. O voo através da tempestade. Em 1935, Sir Victor Goddard foi marechal da Força Aérea Real Britânica. Ele estava em um voo de Edimburgo para uma base em Andover, Inglaterra. Por volta da metade do seu voo, ele foi surpreendido por uma terrível tempestade. Ele diz que a tempestade quase levou seu avião inteiro para o chão e sentiu como se a chuva intensa fosse rasgar seu avião. O que é tão estranho nisto é que o céu estava completamente limpo antes da decolagem. De qualquer forma, estava um belo dia para um voo. Quando ele finalmente conseguiu sair da tempestade e voou de volta em direção ao campo de aterrissagem, notou que grandes porções do centro estavam completamente desertas e abandonadas. Ele também notou que alguns dos hangares principais haviam sido repintados em um esquema de cores diferente. Além disso, os homens que estavam trabalhando na base não estavam usando suas cores de uniforme apropriadas. Ao invés disso, todos eles estavam vestindo um macacão azul. Enquanto ele continuava a voar por cima, ele foi pego em mais uma tempestade. Depois que ele conseguiu sair, ele foi novamente trazido de volta aos tempos modernos. Ele diz que a base parecia como sempre e que tudo voltou ao normal. No final, a base seria pintada apenas alguns anos depois, combinando com o esquema de cores que Sir Victor Goddard havia falado. Os uniformes também viram uma grande mudança, com a maioria dos homens agora usando um macacão azul. Por todos os meios, parece que Goddard pode ter viajado temporariamente para o futuro. Aviso de invasão alienígena. Em outubro de 2017, os policiais do estado americano de Wyoming tomaram conhecimento de um homem que fingia ser do futuro. Ele se apresentou como Bryant Johnson e disse que tinha a tarefa de salvar o mundo. Ele veio do ano de 2048 e foi enviado aqui por alienígenas para alertar os residentes sobre uma raça iminente de alienígenas malignos que ameaçavam aniquilar a humanidade. No entanto, ao que parece, ele tinha viajado muito para trás no passado. Ele deveria ter viajado até 2018, mas sua máquina calculou mal e o mandou para muito longe. Seu caso é interessante porque a polícia notou que ele estava agindo estranhamente e cheirava álcool. Ele justificou isto, dizendo que os alienígenas haviam lhe dado álcool para que ele pudesse sobreviver à viagem ao passado. Mas isto era obviamente um pouco absurdo demais para acreditar.
No final, os oficiais o acolheram e o colocaram em uma cela de detenção, até que ele ficasse sóbrio. Viagem no tempo e no espaço de um soldado espanhol. Este caso gira em torno de um soldado espanhol chamado Gil Pérez, que apareceu na Plaza Mayor, na cidade do México, em outubro de 1593. Ele se mostrou visivelmente confuso e informou que conhecia o governador de Manilha, acrescentando que havia sido assassinado em 25 de outubro de 1593. Entretanto, a polícia lhe disse que a data atual era 24 de outubro. Eles então o prenderam por deserção e bruxaria. Cerca de 2 meses depois, um navio chegou de Manilha, informando aos habitantes locais que o governador havia, de fato, sido assassinado em 25 de outubro. Um dos homens do navio também disse à polícia que viu o soldado Gil Pérez em Manilha no dia 23, embora isso pudesse ter sido possível se ele já estivesse na cidade do México no dia 24. No final, o soldado foi libertado da prisão. É possível que este homem tenha, de alguma forma, viajado acidentalmente através do tempo. O encontro de Edward Meyer com OVNIs e seus ocupantes. Edward Meyer trabalhava como agricultor na Suíça. Além de seu trabalho diário normal, ele afirma ter tido uma vida extremamente única. Ele diz que fez contato com alienígenas muitas vezes entre 1942 e 1975. Durante sua última conversa com eles, Edward diz que queria obter provas deles para provar que estava falando com alienígenas genuínos. Os alienígenas se recusaram a fornecer-lhe provas e disseram que não queriam interferir com nossa cultura atual. Por isso, a única evidência que temos de que Edward pode estar dizendo a verdade são algumas fotografias de OVNIs que são vistas sobre as montanhas suíças, mas as fotos não puderam ser autenticadas. Podemos nunca saber se Edward estava realmente dizendo a verdade durante todo esse tempo. Rudolph Fentz. Em 1950, um homem estranhamente vestido apareceu em Nova York e se deparou em Times Square, quase como se estivesse bêbado ou ferido. Ele estava usando roupas antigas, mas ninguém sabe exatamente de onde ele veio. Ele apareceu do nada e caiu na rua onde foi atropelado por um táxi. Ele faleceu quase que imediatamente de seus ferimentos. Durante sua autópsia, o médico legista e a polícia encontraram várias notas de dólar antigas, além de selos de depósito, e uma carta datada de 1876. Eles também encontraram alguns de seus cartões de visita com seu nome. Quando a polícia começou a juntar sua identidade, eles se depararam com um velho caso do ano de 1876, no qual um homem chamado Rudolph Fentz havia desaparecido misteriosamente. Sua aparência e suas roupas correspondiam à descrição do caso. A máquina do tempo católica. O caso do Chronovisor volta ao padre católico François Brune. O padre diz que um cientista italiano o informou sobre uma máquina do tempo que lhes permitiria ver o passado e até mesmo o presente. Ele disse que 12 cientistas haviam ajudado a criar o dispositivo e chegou até a colocar uma foto da crucificação de Jesus como uma prova. Embora este caso possa parecer convincente, logo se descobriu que a imagem era uma falsificação. Ele forneceu outra evidência, uma transcrição que foi escrita no ano 169 a.C. No entanto, isso também foi descoberto como falso. No final, a história do Chronovisor parece ter sido totalmente falsificada. No entanto, não sabemos qual seria o motivo para falsificar tal história, além de uma pequena dose de fama. Obrigado por assistir. Não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.